E o São Paulo foi derrotado pela equipe do Santos no estádio do Morumbis. E o que a juíza Edna, depois de um contexto tenebroso da partida, colocou na súmula, você não vai acreditar. Aliás, vamos falar de Júlio Casares, que também se referiu a tal juíza depois da partida. Mas sobre isso, precisamos conversar também, e tem um trecho que quero trazer da entrevista de Carpini, que vamos aproveitar e falar da partida, porque eu tenho uma preocupação muito grande para o futuro do São Paulo. E o meu nome é Léo Jesus, eu sou jornalista esportivo e neste canal venho trazer para vocês informações e opiniões do maior clube do futebol brasileiro, São Paulo Futebol Clube. Atualmente estou pós-graduando pela Faculdade Casper Libero e é um prazer ter você aqui como meu amigo, minha amiga. E a gente começa o bate-papo depois da vinheta. Esse vídeo tem um patrocínio da PagBet, para você que tem 18 anos ou mais, com toda certeza. Uma das melhores casas de apostas que existe na internet. A PagBet, gente, é zero burocracia. Você encontra todos os esportes e ligas do mundo disponível. Eu sei que a maioria de vocês gosta mais de futebol. Paulistão, Liga dos Campeões, vai ter Campeonato Brasileiro, Libertadores. Tudo, absolutamente tudo você encontra na PagBet. E ó, a partir de R$1, você pode fazer a sua fezinha, aproveite as vantagens de ser inscrito no canal, clica no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário e mergulha sempre com responsabilidade, mas na PagBet. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Vamos lá. Bom, não consigo te prometer um vídeo leve, alegre, afinal de contas é um vídeo pós-derrota de São Paulo e Santos, perder um clássico não é legal, mas tem coisa boa sim para lembrar. Hoje faz 27 anos do primeiro gol da carreira de Rogério Ceni contra a União São João de Araras. Rogério Ceni, que se tornou o maior goleiro artilheiro da história do futebol, com 131 tentos, e o primeiro foi esse aí. Grande mito eterno, Rogério Ceni. Bom, vamos de Campeonato Paulista. São Paulo 0, Santos 1, ontem no estádio do Morumbis. Estive lá, fizemos o pré-jogo no setor de imprensa. Peço desculpas, não consegui fazer o vídeo de pós-jogo, até fiz, só que saiu o áudio impossível de você ver. Aí eu não vou soltar vídeo sem qualidade, então preferi fazer em casa e soltar no dia posterior, tá? Então vamos lá, gente, São Paulo e Santos. São Paulo derrotado. Primeiro deixa eu mostrar a classificação do grupo do São Paulo como está e uma preocupação aí. O São Paulo segue líder com 13 pontos. Logo atrás o Novo Horizontino com 12 e o São Bernardo também com 12. O Botafogo de Ribeirão Preto desgarrou um pouquinho com 8 pontos, tá, gente? Vamos lá. O São Bernardo pega o Palmeiras, São Bernardo joga em casa e o Novo Horizontino visita a Inter de Limeira. No caso de duas vitórias dessas equipes, o São Paulo perde as duas primeiras posições, efetivamente cai para terceiro e sai da zona de classificação do Paulistão. É verdade que o São Paulo permanece com um jogo a menos, jogo que será contra a Inter de Limeira. Mas embora o São Paulo está com uma pontuação legal, mas o regulamento do Campeonato Paulista é traiçoeiro. O São Paulo precisa voltar a pontuar. Essas duas derrotas consecutivas preocupou bastante o tricolor. Então, ó, atenção na classificação. Bom, vamos à entrevista de Carpini, que a partir da entrevista dele a gente consegue desenrolar um pouquinho sobre a partida de Santos 1, São Paulo 0 no Morumbis. Eu ia com dois atacantes, né? Pelo menos foi a nossa ideia. Os dois, Juan e o Calleri, muito próximos um do outro, essa era a ideia. E por vários momentos nós conseguimos com dois atacantes uma linha de 4 para dar liberdade para o Luciano flutuar e deixar os corredores para o Moreira e para o Elton, que foi o que nós trabalhamos a semana. Porém, perdemos o Moreira. Eu acho que no jogo de hoje, mais ausência de um lateral, por ter 3 e não ter nenhum, do que propriamente o Wellington, que eu poderia ter começado com o Eric, com o Nicão, com atletas que têm um perfil muito próximo do Rato, né? Então, a ideia foi muito em função também do que nós vimos do adversário. Eu acho que a estratégia, em muitos momentos do jogo, funcionou bem. É claro que o resultado não era o esperado, não era o que nós queríamos, por detalhes, não porque a equipe não atuou bem. Houveram erros, claro, e muitos acertos também. E a ideia era justamente essa, a gente ter justamente quando a bola chegasse dos lados
eu notei que a gente pegando a área com pouca gente. Então, ao lado contrário, o Rato não tem tanta essa característica. A gente precisa trabalhar, estimular, treinar quando tiver tempo de treinar. Do lado contrário, é a mesma coisa. Nós jogamos com Galopo, jogamos com o Nicão, já desses jogadores que também não têm tanta característica de pisar na área. E muitas vezes a bola passa para o Calleri brigar sozinho. Então, a pressão na saída ficaria melhor com dois caras que pressionam muito bem. E o Juan, na minha opinião, fez um bom jogo justamente nessa função de dois atacantes. Nós jogamos hoje sem extremo. O Luciano, no momento algum, ele foi extremo. Ele caiu pelo... Tinha liberdade. Mas a gente jogou com dois atacantes enfiados e liberdade para o Luciano abastecer. E a ideia do Bobadilla e do Alisson era justamente esses corredores que pela mudança do Bobadilla não aconteceu. Em relação às opções, final em cima do adversário, tendo gol anulado, perdemos algumas situações reais que nós criamos, o time vinha muito bem, não tinha por que eu mexer só por mexer, então eu tenho a 5, eu não sou obrigado a fazer a 5, né? Então o que eu tinha de opção mais ofensiva era o Eric e o Ferreira, eu coloquei no jogo. Agora trocar o Wellington pelo Patrick, trocar um zagueiro pelo outro, tirar um volante, pôr o Luiz Gustavo, outro volante, num jogo tão encaixado, tão ajustado, não via essa necessidade. Claro que se eu tivesse uma característica como a do Lucas no segundo tempo, um cara que dribla, que enfrenta o Ferreira e o Lucas, eu teria feito mais alterações, mas eu achei que não tinha necessidade. E para mim, muito preocupante, Carpini. Vamos começar por duas teimosias. A primeira dela que não é exclusiva sua, foi do Dorival e também do Rogério Ceni. Você cita sobre liberar o Luciano para flutuar e também abastecer o ataque. A conta matemática disso significa camisa 10, que embora o Luciano a veste, não é um camisa 10 pelo amor do santo Deus. Isso não tá claro ainda, não tem a mínima condição do Luciano ser o meio armador do São Paulo, Carpini. Você cita que colocou o Juan como um segundo atacante, quem tem que ser o segundo atacante é o Luciano. Seja para dar essa última bola para o Calleri, seja para receber do Calleri o pivô, e o Luciano que tem boa finalização, jogou nada ontem, mas fez um gol impedido que demonstra a boa finalização dele, para aproveitar essas características. O Luciano como 10, que vocês enxergam ele atrasa o time do São Paulo. Ele faz o 5 do outro time, não o 10 nosso. A função que é do 5 do outro time, que é atrasar o ataque do adversário, o Luciano já faz vestindo a nossa 10. Não dá, Luciano é segundo atacante, gente. E outra coisa, o que nós temos mais perto de um 10 hoje no elenco, já que o Rames se mandou ou vai se mandar, é o Galopo, que tá jogando aberto pelo lado esquerdo e não funciona. Já é o terceiro ou quarto jogo que escancara que o Galopo não pode jogar aberto. Quem tem que flutuar é o Galopo. Essa visão tá totalmente errada, ou todos os São Paulinos que estavam no Morumbi ontem estavam loucos, Carpini. Eu estava lá, no setor de imprensa, mas eu estava lá acompanhando a partida. Não funcionou. O São Paulo não jogou bem da maneira que o senhor disse que jogou bem. O que o senhor pensou sobre a partida? Aí você tem o Juan, você falou que o Juan jogou bem. Gente, o Juan não jogou bem. E aqui não é crucificar o moleque. E eu tomo bastante pancada até por defender. Falo aqui que o Juan é um jogador útil. E aí eu vou apanhar, claro, nos comentários e dessa vez com razão por causa dessa teoria. Porque ontem não jogou absolutamente nada o Juan. E perdeu um gol que não pode perder. Até colocando aqui o meu amigo Gugu São Paulino, a reação do Gugu nas redes sociais foi a reação do Morumbi inteiro e a reação dos 20 milhões de São Paulinos ontem. Coloca aí. Meu Deus! Olha o gol que esse homem perdeu! Sozinho! Meu Deus! Meu Deus! Olha o gol que esse homem perdeu! Sozinho! Meu Deus! Não é possível, caralho! E realmente é desesperador, cara. Confesso que ali no setor de imprensa, que a federação não esteja assistindo meu vídeo, sobrou um soquinho na mesa ali. Não se pode perder um gol desse de jeito nenhum. Mas aí eu pergunto pro Carpini, né, que foi questionado, teve a polêmica, né, que ele conhece mais o Abel do que o Abel conhece ele. Mas me parece, Carpini, que você não conhece o treinador mais óbvio do futebol brasileiro, que se chama Carille, treinador do Santos. Foi campeão pelo Corinthians e todo lugar que treinou, a mesma coisa, cara. Forma um sistema defensivo compacto com uma linha ali, né, e uma posterior a essa, com duas linhas fechadas com 4 jogadores, para jogar por uma bola. O Carille a vida inteira foi assim e será assim. E aí qual que é a escolha que você faz? Colocar Luciano para armar o time e colocar Calleri e Juan aproximado, deixando o time lento e sem criatividade.
E para você quebrar sistemas defensivos compactos, eu não conheço outra maneira. Só tem duas formas, gente. Ou você tem o camisa 10 genial, o cara que acha aquele espaço que ninguém vê e deixa alguém na cara do gol, ou você tem o cara do drible. E o cara do drible você deixou no banco, que é o Ferreirinha. O outro cara do drible você também deixou no banco, que é o Eric. Então, para quebrar uma linha daquela do Santos, você não utilizou nenhuma das duas opções possíveis. O 10 que nós não temos, e aliás já fica uma resposta que é o Rafinha, que recentemente, num programa esportivo, falou sobre ter que adaptar onde que vai colocar o James Rodrigues. E eu não estou pedindo o James Rodrigues, tá, gente? Não sou ramista. Vamos separar. Não quer ficar, não fica. Ele e qualquer um. Então vamos exemplificar que não seja o James, um Raí. O São Paulo precisa de um jogador desse. Onde se coloca um jogador como o James? Em campo, pô! Em campo! O time do São Paulo que tem zero criatividade e ainda se perguntam como que vai fazer para colocar um jogador como o James. Muita gente me pergunta, aí o Oscar seria uma boa para o São Paulo? Seria uma ótima, já respondendo muitos comentários aí. Só que vai jogar? Porque me parece que a instituição não gosta da ideia do camisa 10 porque acha que não cabe o camisa 10. Quem esteve ontem no Morumbi percebeu o quanto falta esse camisa 10. E definitivamente, Carpini, para não se estender tanto mais aqui, não é o Luciano, tá? O Lucas, quando voltar, característica diferente, mas pode ser um jogador que quebra a linha através de outra característica diferente da do James. E olha, Galopo, talvez, se insistir ali nesse setor de meio, pode até dar certo. Fora isso, o São Paulo deveria, muito urgente, ir ao mercado, porque falta criatividade demais nesse time do São Paulo. Então você não soube ler o óbvio, porque o Carille ele é muito óbvio, fez opções erradas e mais do que isso. A sua entrevista coletiva me demonstra que você tem convicção que fez o certo e que só foi o resultado que não veio. Eu não sei, nós não vimos a mesma partida. Quem tá certo ou tá errado, eu não sei. O pessoal deixa nos comentários. Eu não vi o mesmo jogo que você, Carpini. E só vai falar dos problemas do time, Léo? Não vai falar da arbitragem? Claro que vamos falar da arbitragem, sim. Para mim, o São Paulo bastante prejudicado pela arbitragem. Eu não estou nem falando de lances capitais, tá? Estou falando de uma arbitragem que não deixou ter jogo. Não houve segundo tempo de São Paulo e Santos praticamente. A juíza Edna, que foi pressionada pela diretoria do Santos no pré-partida, durante ela ficou totalmente abatida e, obviamente, que na dúvida. Totalmente insegura, todos os lances que ela foi revisar, a resposta era em favor do Santos. Mas a gente chega nisso daí, eu já dou opinião sobre os lances polêmicos. Vamos ouvir o Júlio Casares primeiro. Bom, nós não temos o hábito de reclamar de arbitragem. Dificilmente eu coloco uma opinião, a instituição coloca uma opinião, a não ser em questões profundamente lamentáveis. A arbitragem hoje se mostrou insegura, picotou o jogo, foi desproporcionalmente, marcou faltas a favor do adversário em relação ao São Paulo. Eu não vou discutir os lances capitais, o VAR chamou. Para mim o pênalti foi rigoroso demais, mas a arbitragem, inclusive, prejudicou mal posicionada, até porque tinha um lance com o Pablo de frente para o gol. E a arbitragem posicionou errado. Então a gente lamenta, acho que uma nota antes do jogo remete ao futebol antigo, né? Que a federação precisa preparar os árbitros psicologicamente. Não é uma nota, se isso vira moda, todos os clubes fazem nota, coloca nota na imprensa e desestabiliza um árbitro. Eu acho profundamente lamentável a atuação de hoje. Até 10 minutos foi pouco. Não teve jogo, a bola parava toda hora. E nós lamentamos. Então não é o hábito, não é um choro pelo resultado, não é pelo resultado da partida, mas nós temos que preparar os árbitros para que eles psicologicamente entrem em campo sem influência de uma nota. Essa questão de nota antes do jogo é uma coisa antiga do futebol. Mas eu vim aqui com serenidade dizer que nós lamentamos profundamente a arbitragem de hoje. Ela não deixou a bola rolar. Boa noite. Primeiro ponto, concordo com tudo que o Júlio Casares falou referente à arbitragem da Edna. Tudo, tá? Tudo. Portanto, para mim, pode ter sido pênalti do Wellington, o gol do São Paulo tem que ser anulado mesmo, é uma questão de regra. Infelizmente bateu no braço lá do Eric, não tem muito o que reclamar. O pênalti pode ser pênalti? Até acho que foi pênalti, que poderia ter sido dado em campo. Mas vamos dizer que é um lance muito discutível. A pergunta é pro VAR chamar esse lance daí? A partir do momento que ele é discutível, ninguém tem certeza se há o toque, se não há?
O lance não tem que ser de campo da juíza? O VAR foi chamar por quê? É sempre com o São Paulo isso daí. Então acho que não é um lance de VAR. Então por isso, o São Paulo prejudicado. Mas isso à parte, eu quero bater um papo para resolver a questão em casa. Não adianta, Júlio Casares, ficar reclamando depois da partida, né, criticando o Santos, que isso é uma tática velha no futebol, que isso é futebol das antigas. Pode até ser futebol das antigas, o que o Santos praticou. Mas eu prefiro que se pratique futebol das antigas, nos bastidores, do que praticar ou não praticar, né? Omissão das atuais, vamos chamar assim, que é o que a diretoria do São Paulo pratica. Vou dar alguns exemplos recentes. Fomos prejudicados no Brasileiro do ano passado em Itaquera, transformaram um possível 3-0 para o São Paulo em 1-1 e depois o Belmonte foi a público reclamar depois, não adianta. Se tivesse praticado aí o futebol das antigas do Santos, vocês teriam antes daquela partida falado o seguinte: olha, já fomos prejudicados aqui no ano anterior quando o Renato Augusto levantou uma levantada de vôlei aqui, que a arbitragem tome cuidado, mas não houve isso. Esperou ser prejudicado de novo para chorar depois. Copa do Brasil do ano passado, ninguém vai lembrar disso porque o São Paulo se classificou, mas o Palmeiras colocou uma pressão infernal na arbitragem antes do jogo de volta. E o que aconteceu no jogo de volta? O São Paulo foi prejudicado. São Paulo empatava por 1-1, Caleri fez o segundo gol legítimo. O VAR chamou o Klaus para ver, que pressionado pelo Palmeiras, tirou o gol do São Paulo. E se sai um segundo gol do Palmeiras, o São Paulo eliminado, hoje estaríamos falando disso. Não estamos porque o São Paulo passou, né? Mas é o trabalho nos bastidores, que você vai chamar de velho. Eu prefiro que seja velho do que omisso. E agora a mesma coisa, o Santos reclamando antes, cadê a nota do São Paulo combatendo isso antes de deixar acontecer? Porque a Edna também já prejudicou o São Paulo, lembra disso, Casares? Era para o São Paulo ser campeão invicto do Paulista de 2021, mas ela inventou contra o Novo Horizontino e fez o São Paulo perder. Já fomos prejudicados por ela também. Por que não rebateu o Santos na mídia? Né? Agora, depois do jogo, aí não adianta. Então trabalha nos bastidores antes. Né? Repito, prefiro o modo antigo de fazer bastidor do que o modo nenhum praticado pelo São Paulo Futebol Clube. De resto é isso mesmo, 10 minutos de acréscimo, pouquíssimo, não teve segundo tempo? Dá 45, dá mais um tempo, porque você não deixou, Edna, o jogo correr. E ainda, cara, depois de uma arbitragem tenebrosa dessa daí, olha o que ela colocou na súmula. Ao término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, o senhor Márcio Rafael Ferreira de Souza, vulgo Rafinha, tá, gente? Jogador da equipe do São Paulo, que não estava relacionado para a partida, se dirigiu a mim com as seguintes palavras: você apita bem, mas hoje você caiu na pressão dos caras e prejudicou a gente. E ainda me coloca isso como relevante na partida. Por que a senhora não colocou na partida? Fiz uma partida horrorosa, fiz uma arbitragem tenebrosa. Peço desculpas aos envolvidos, aos torcedores, aos cachorros que estavam em volta do Morumbi. É isso que você deveria ter colocado na súmula. Ainda vem com choradeira, cara. O que o Rafinha falou demais? Não foi. Ele falou a verdade, foi cobrar de você. E não estava relacionado, mas é uma figura importante do São Paulo. Não pode falar com você? Tem que todo mundo aceitar calada a barbaridade de arbitragem que a senhora fez, né? Foi muito ruim a sua arbitragem, Edna. Aliás, não é só você, nós temos juízes horrorosos. Luiz Flávio de Oliveira, você, que é ruim pra burro também. Nem é a pior, hein, que temos. Nem é a pior que temos. Mas o nível de arbitragem do Brasil, gente, alguma coisa tem que ser feito. Porque não é possível que em cima de uma arbitragem dessa ainda sobra a súmula. Só falta os caras quererem ainda punir o Rafinha. Punição pro Rafinha eu não duvido, hein? Não duvido punição pro Rafinha, tá? Então é isso, pessoal. Partida tenebrosa do São Paulo Futebol Clube. Arbitragem à parte, tá? Não dá pra dizer que o São Paulo não teve uma derrota merecida. E não é porque o Santos jogou muito, porque foi uma partida horripilante das duas equipes. Mas a verdade é que o São Paulo também não fez nada que justificasse um resultado diferente do que houve ontem no Morumbis. É isso, seguimos. Não é o fim do mundo, é um vídeo pontual sobre essa partida. São Paulo segue na temporada, deve evoluir e teremos, se Deus quiser, coisas grandes ainda no ano de 2024. Mas para isso, olho aberto, né? Direção do São Paulo, bastidor, Carpini, reconhecer que a coisa não foi boa e trabalhar para melhorar. Seu trabalho começou bem no São Paulo, vamos seguindo, corrigindo erros. Só me preocupa se os erros
não parecerem erros para você. Esse não é o caminho do sucesso, que é só a minha opinião de um simples jornalista buscando o seu espaço. Fiquem com Deus, se inscrevam nos nossos outros canais que está aparecendo aí. Tchau, tchau.